e nós queremos aprender uma palavra hoje sobre a oração. Abra a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 2. Essa reflexão está também no boletim, grande parte dela. Não quero reproduzir aqui aquilo que você vai ler no boletim, mas alguns princípios eu gostaria de compartilhar com vocês nessas palavras do apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de 1 a 8. Verso 1 a 8. O apóstolo Paulo, ele estava viajando pela Acaia, por aquela região hoje conhecida como Turquia, e ele chegou a uma cidade chamada Éfeso. Atos capítulo 9, você tem a descrição dessa visita de Paulo à cidade de Éfeso. Nessa cidade havia um templo magnífico, um templo enorme, e havia ali também um objeto que supostamente caiu do céu. Alguns acreditam que a pedra hoje que está lá em Meca é um meteorito negro, a pedra preta. Aquela pedra, ela é cultuada pelos muçulmanos. Todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, precisa ir a Meca. Pelo menos uma vez na vida, ele precisa ir naquela cidade. E ali, então, está o centro de adoração de todo muçulmano. Todo muçulmano que crê que Alá é Deus. E essa pedra, talvez seja, estava em Éfeso. E ali havia um grande templo à deusa Diana. E essa deusa é a deusa da guerra. Haviam exemplares do templo dessa deusa sendo reproduzidos e sendo vendidos aos visitantes, aos romeiros que iam ali adorar naquele templo. E de repente chega Paulo e começa a falar sobre o Deus invisível, o Deus criador dos céus e da terra. E algumas pessoas, ouvindo a pregação de Paulo, se converteram, abandonaram suas práticas de culto aos ídolos. Ídolos mudos. Ídolos que têm boca, mas não podem falar, têm olhos, mas não podem ver, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não podem andar. Eles se converteram desses ídolos para o Deus vivo. O relato de Atos, capítulo 19, nos diz que eles queimaram os livros de encantamento, de feitiçaria que eles praticavam. E ali, depende da versão, você vai ter vários valores citados ali. Dos livros que eles queimaram em praça pública. Quando Paulo sai, então, de Éfeso, ele deixa um dos seus discípulos ali. Timóteo. Ele deixa Timóteo naquela cidade com uma finalidade. Então, quando você estuda sobre 1 Timóteo ou a carta aos Efésios, você precisa ter na sua mente a primeira carta para Timóteo, Atos capítulo 19, o próprio livro de Éfeso, ou de Efésios. Então, nós podemos entender um pouco melhor esta carta de Paulo quando a gente conhece esse contexto. E quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 2, um texto que todos nós sabemos de cor e salteado, a grande maioria das pessoas conhece, eu vou começar a citar e vocês vão me ajudar. Combinado? Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é o resultado das nossas obras, para que ninguém se glorie. Mas o verso 9 e 10, o 8, 9 e 10, fazem parte do mesmo parágrafo. E no verso 10 ele diz que em Cristo nós somos uma nova criação. Essa nova criação tem um propósito. Ele diz, porque em Cristo nós somos uma nova criação, preparados para fazermos as boas obras que Deus de antemão fez para que nós as praticássemos.
Se no verso 8, no verso 9, Paulo diz para a igreja de Éfeso que nossa salvação é uma graça de Deus, no versículo 10 ele nos diz que nós temos uma posição a tomarmos neste propósito. Se ele diz que não é o resultado das obras, mas no verso 10 ele nos diz que agora as boas obras são o resultado da nossa vida em Cristo. Qual é o entendimento disso? Romanos capítulo 3, no versículo 23, nos diz que todo homem pecou, está destituído da glória de Deus. Cristo nos recriou para que nós tomemos a posição original que Adão e Eva perderam lá no jardim do Éden por causa da sua desobediência. E agora nós temos autoridade sobre o mundo criado. Se vocês se lembrarem bem, quando Jesus estava dormindo naquele barco e veio uma grande tempestade no mar da Galileia, e eles acordam Jesus, Jesus se levanta, manda o vento parar, manda o mar parar, e ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Onde está a vossa fé? A salvação não é pela fé, a salvação é pela graça. Mas o meio pelo qual nós nos agarramos à salvação, que é gratuito, é a fé. Deus exige de mim e de você fé. É por isso que Jesus, em tantos textos, ele diz: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Vai conforme a tua fé. Deus exige de mim e de você fé. João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê. Fé. A ação de Deus é nos amar de tal maneira que deu o seu único Filho por nós. Mas a nossa atitude em relação à ação de Deus é uma resposta de fé. Romanos capítulo 1, versículo 16, nos diz que do início ao fim, a salvação é pela fé. Conclui no versículo 17, então, dizendo que assim é de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. No verso 16 ele diz que ele não se envergonha desse evangelho, porque este evangelho da salvação pela graça de Deus e a fé que se agarra a essa salvação, que é a graça de Deus, é o evangelho. E nessa carta de Paulo aos Efésios, ele deixa isso muito claro, porque eles estavam habituados a ver muitos tipos de cultos que não são a palavra de Deus. Então, no capítulo 1, por exemplo, de Efésios, você vai ter ali, deixa esse texto de 1 Timóteo aberto, que nós já vamos para lá. Ele diz no versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se você olhar bem para esse texto, você vai ver que o verbo está no passado. Certo? Está no passado. Deus vai nos abençoar em Cristo Jesus, porque a impressão que me dá, quando eu olho para a igreja nos nossos dias, é que nós esperamos Jesus voltar, nós esperamos as coisas acontecer, e nós ficamos passivos aqui de braços cruzados. A Almeida Revista Atualizada traduz: bem nos abençoado. Por quê? A bênção vem de quem está acima de nós. Concorda comigo? Eu fui criado dentro de casa, a gente aprendeu a dizer benção, pai, benção, mãe. Me dá a tua bênção. O superior abençoa o inferior. Deus é quem nos abençoa. Nós somos o objeto da bênção de Deus. Então ali está no aoristo passivo. Nós fomos abençoados por Deus já no passado, continuamos sendo abençoados e esta bênção permanece até a volta do Senhor Jesus. Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Não é em nós, não é no governo, é em Cristo. Nós estamos em Cristo.
Quando você se une a Cristo, você se une àquele que está sentado do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, quando você ora, quando você conversa com o Pai, em nome de Jesus, você está de fato falando com o Pai. A oração, ela é ensinável. Os discípulos de Jesus constantemente viam Jesus se retirando e tendo tempo de oração. Quando o dia de Jesus estava bem cheio, ele levantava mais cedo de madrugada e ia para o lugar sozinho para orar. A oração é como a respiração. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. O inimigo das nossas almas sabe disso. Imagina o nosso país na situação que está. Quando você vê os noticiários, você fica se perguntando, até quando vai isso? Será que eu vou conseguir viajar? Será que vai faltar comida no supermercado? E nós começamos a ficar em suspense. Quando o inimigo queria conquistar uma cidade, ele sitiava a cidade. Tem a cidade, e em volta da cidade tem os sítios. Já viram aquelas pequenas propriedades? Se chama sítio porque está em volta da cidade. Sitiar uma cidade é cercar aquela cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Hoje, com os meios de comunicação, nós podemos nos comunicar com o mundo inteiro quase que instantaneamente. Certo? Mas naquele período, naquela época, até pouco tempo atrás, se você sitiasse uma cidade, ela não poderia se comunicar com mais ninguém. Eles estariam presos sem conseguir buscar socorro e ajuda. A oração é o meio de comunicação que nós temos com Deus. O inimigo sabe disso. Então, se ele levar você à ideia, ao pensamento de que a comunicação com Deus não é importante, por que você vai orar? Essa é uma das mentiras que o inimigo lança no coração das pessoas. O apóstolo Paulo fala para Timóteo sobre mentiras que estavam sendo ensinadas na cidade de Éfeso. Por isso que na carta aos Efésios, ele fala no capítulo 4 sobre ventos de doutrinas. No capítulo 4 ele diz, no versículo 13, que nós podemos chegar à estatura da plenitude de Cristo. No verso 14 diz, para que não sejais mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Paulo, na sua primeira carta para Timóteo, fala de dois homens que estavam inventando mentiras dentro da cidade de Éfeso e no meio da igreja. Eles estavam dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, que ninguém precisasse mais esperar a ressurreição, porque ela já tinha acontecido. Paulo chega ao ponto de dizer que ele entregou esses cidadãos nas mãos de Satanás. Porque é uma mentira, blasfêmia. No capítulo 2, no versículo 6, você tem a seguinte descrição de Paulo. Nos ressuscitou juntamente com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. De novo, em Cristo. Onde é que nós recebemos todas as bênçãos espirituais? Em Cristo. Como é que a gente pode estar sentado ao lado direito de Deus Pai? Em Cristo. Então, quando nós conversamos com Deus, nós oramos. A oração é uma conversa. E o inimigo sabe disso. Então ele sitia você com um monte de mentiras. Ele te cerca com um monte de falsas esperanças. Ele diz, não, tudo vai passar. Até uva passa. Tudo vai passar, vai ficar tudo bem. Você não precisa se ajoelhar para orar. Para
Para que se levantar de madrugada para orar, que nem Jesus fazia? Jesus, ele devia ser muito pecador, porque ele estava orando o tempo todo. Ele estava precisando o tempo todo da ajuda de Deus. E você não, você é forte, você vai vencer. Você não precisa da ajuda de Deus. Você não precisa orar. Você não precisa dedicar tempo para a oração. Você não precisa jejuar. Ir no culto de oração, na igreja, se ajoelhar lá. E que humilhação! Você não precisa fazer isso. Por que você vai gastar tempo orando? Numa certa ocasião, eu estive pastoreando em Guaíra, e nós tínhamos uma reunião, e eu falei, pessoal, isso é um assunto bastante sério, vamos orar. E o irmão se levantou e disse assim, orar, só orar. Você acha que as coisas vão acontecer? Eu falei, sim, vão acontecer. Se nós orarmos. Se nós orarmos, vai acontecer. Nós precisamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Nós não podemos ir lá em Brasília e resolver o problema em Brasília. Nós não podemos entrar dentro do Senado e resolver o problema dentro do Senado. Nós não podemos entrar dentro do Executivo, Legislativo ou Judiciário para resolver os problemas desse país. Mas Deus pode. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa de Deus ou não é? Sim ou não? Sim. Continua sendo. E é para os nossos dias? Sim, é para os nossos dias. Quando nós oramos, Deus age. Quando nós agimos, Deus para. Mas quando nós oramos, Deus age. A única maneira que nós temos como povo de Deus de caminhar é de joelho. Quando nós fazemos as coisas, nós fazemos, mas quando nós oramos, Deus faz. E será que nós podemos fazer melhor que Deus? Com certeza não. Mas se você orar, Deus vai fazer. Se você confiar em Deus, Ele vai fazer. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E como é que é buscar Deus de todo o coração? Sabe quando uma pessoa está apaixonada? Ela não consegue viver longe daquela outra pessoa. Ele quer, em todo momento, ele quer estar perto daquela pessoa, quer estar junto com aquela pessoa. Por quê? Porque o seu coração está lá. Quando é que o nosso coração está em Deus? Quando nós oramos. Ainda nós não vamos para 1 Timóteo. Olha em Judas, capítulo 1, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Agora vamos lá para 1 Timóteo capítulo 2. E vamos ver o conselho de Paulo para aquela igreja. Aquela igreja que estava sendo atacada por tantas mentiras. Já no capítulo 1 ele fala isso, só no versículo 3 e 4 ele diz assim, conforme te pedi, quando parti para a Macedônia, ele foi para a Grécia, permanece em Éfeso para advertirdes alguns que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas ou genealogias. Lembra que tinha os feiticeiros? Com livros de encantamento? Fábulas. Nem genealogias. Genealogia quem eram? Eram os judaizantes, aqueles que diziam que você tinha que entrar na linhagem dos israelitas. Se você não fizesse parte da linhagem dos israelitas, você não era herdeiro do céu, da vida eterna. Você teria que se circuncidar para pertencer ao povo de Israel. Pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus que tem como fundamento a fé. Lembra o que nos salva? A graça. Lembra o que nos faz agarrar a essa graça salvadora? A fé. Se você destruir a fé de uma pessoa, você conquistou.
A primeira coisa que o inimigo faz quando ele quer conquistar uma cidade é sitiar a cidade. Cortar a comunicação. Ninguém vai vir em socorro. Lembra da palavra de Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém para devorar. E resistir-lhe firmes na fé. A nossa resistência na fé. A fé é o escudo. Efésios, no capítulo 6, Paulo diz que a nossa fé é um escudo. O escudo apaga as flechas incendiárias que o inimigo lança contra o nosso coração. Mas a oração é a comunicação com Deus. Você pede socorro, alguém vem em seu auxílio. Deus vem em seu auxílio. Lembra daquele caso em que Eliseu estava dentro de uma cidade e de repente os sírios cercaram a cidade e o jovem aprendiz de profeta se levantou de madrugada para aliviar a bexiga, provavelmente, como nós fazemos costumeiramente. Só que nós não precisamos sair para fora da casa, né? Que privilégio nós temos hoje. Mas ele teve que sair assim do arraial e de repente ele viu em volta da cidade soldados cercando a cidade inteira. E ele volta apavorado. Eu acho que ele nem urinar, ele urinou. Ou se urinou. Ele volta, Eliseu, vem cá ver uma coisa. Estamos fritos em pouca banha. E agora, o que vai acontecer com a gente? Aí Eliseu ora. Ele diz, Deus, abre os olhos dele. Porque são muito maior o número dos que estão a nosso favor do que os que estão contra nós. E de repente Deus abre, pela oração de Eliseu, Deus abre os olhos espirituais daquele jovem aprendiz de profeta. Lembra do que Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 3? Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais. Onde é o céu? O céu é lá em cima, e de noite? É lá embaixo? O céu está aqui, está à nossa volta. Lembra de Efésios capítulo 2, versículo 6? Deus já nos fez assentar em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Quando nós falamos com Deus, nós falamos na autoridade do nome de Jesus. Jesus diz em João capítulo 15, versículo 5, sem mim vocês não podem fazer nada. Não é agora a gente começa, não, já que eu estou sentado lá do lado direito de Deus, espiritualmente falando, eu posso falar com Deus, não preciso mais de Jesus. Jesus diz o quê? Sem mim vocês não podem fazer nada. É para aquele que está em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós já temos as bênçãos espirituais e nós já estamos assentados ao lado de Deus Pai. E então Eliseu ora e diz, Deus, abre os olhos dele. E de repente ele vê em volta de Eliseu carros de fogo, cavaleiros, cavalos, num número incontável. Essa é a realidade espiritual. Um anjo, numa noite, no período de Eliseu, matou 185 mil soldados assírios. Sabe o que é 185 mil? Não é 185 soldados, não. Se fosse 185, já seria um grande número. Mas um anjo, numa noite, matou 185 mil soldados assírios. Isso foi um fato tão conhecido naquela época, que até na Grécia, Heródoto registrou estas mortes. Um historiador grego. Esse é o nosso Deus. Que quando você ora, você entra nas regiões celestiais em Cristo. A vitória acontece primeiro nas regiões celestiais para depois acontecer nas regiões terreais. Quando Jesus manda aqueles discípulos
distribuía as pessoas de 50 em 50, de 100 em 100, mandou eles sentarem na relva. Ele pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes e ele ora a Deus. Você acha que ele já não sabia que ele ia multiplicar aqueles pães? Por que ele diz para os seus discípulos, deem vocês de comer? Em João no capítulo 5, Jesus diz, eu de mim mesmo não faço nada, mas assim como eu vejo, eu faço. Eu não digo nada de mim mesmo, mas assim como eu ouço, eu falo. Jesus tinha uma comunhão íntima com o Pai, com o Espírito Santo. E por isso ele fez o que ele fez. E no capítulo 14, no verso 12, ele diz que ele iria para junto do Pai. E nós poderíamos fazer as mesmas coisas que ele fez e maiores ainda, porque ele estava lá junto com o Pai. Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Amém. De capa a capa? Amém. Então comece a tomar posse da palavra de Deus na sua vida. Não deixe o inimigo lançar mentiras no seu coração. Ele vai tentar impedir que você ore, porque quando você ora, você se comunica com Deus. E quando você se comunica com Deus, o irmão de Jesus, que é Judas, ele diz que quando você se comunica com Deus, pelo Espírito Santo, você é fortalecido na sua fé. Em Efésios, no capítulo 6, Paulo fala sobre a armadura do soldado, que é a armadura do crente. Você tem toda a armadura ali, você só tem uma arma de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No versículo 18, 19, ele começa a falar com toda a oração. Sabe o que é a oração? É a batalha. É a batalha. Você coloca o capacete, você coloca a couraça, você coloca as sandálias, você pega o escudo, você pega o cinto com o qual você vai colocar a arma, a espada, e aí você vai para a batalha. A batalha é a oração. Sabe por que a gente ora pouco? Porque a gente não quer batalhar. A oração é a batalha. E aí Paulo começa a dizer, ore por mim, para que no abrir da minha boca eu fale a palavra do Senhor. Ore também pelos demais santos do mundo inteiro. Porque quando você ora, Deus age. Quando você faz. Mas quando você ora, Deus faz. Nós caminhamos muito mais quando nós estamos de joelhos. Amém? Agora então nós vamos para o nosso texto propriamente dito. Antes de tudo, Paulo começa a exortar Timóteo, e ele diz no capítulo 1, versículo 3 e 4, olha, cuidado, não se ocupe com essas coisas. Olha o capítulo 4, ele diz, olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia dos homens mentirosos que têm a sua consciência insensível, ou cauterizada, conforme a tradução. Eles proíbem o casamento, ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade, visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Antes disso, antes de qualquer outra coisa, antes de falar sobre os escravos, sobre as mulheres, sobre os homens, sobre os filhos, antes de falar sobre qualquer outra coisa, eu quero falar com vocês sobre uma coisa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Antes de tudo, o quê? Exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Antes de tudo. Você vai sair de casa? Antes de tudo, ore. Você vai sentar à mesa e comer? Antes de tudo, ore. Você vai fazer um negócio? Antes de tudo, ore. Você está procurando uma esposa? Um marido?
Antes de tudo, ore. Antes de tudo. Não é antes de algumas coisas. Eu fico muito incomodado quando eu vou em lugares onde as pessoas começam a comer sem orar. Eu fico muito incomodado. Desculpa a franqueza. Mas isso me incomoda. E aí eu me pergunto, onde é que Deus está nessa casa? Se Jesus, que é o Filho de Deus, ele não comia nada sem dar graças, quem somos nós? Para comer uma refeição que seja um sanduíche frio, sem dar graças. Devemos dar graças em tudo, com ações de graças. Dar graça. Mas a súplica, ela é mais fervorosa. A súplica é como se fosse quase que gritar para Deus. Clamar diante de Deus. E a nossa nação hoje, na situação em que está vivendo, nós precisamos, como povo de Deus, suplicar diante de Deus. E nós, muitas vezes, cruzamos nossos braços, esperamos Jesus voltar para nós irmos para o céu. E Jesus ensinou a gente a orar como? Venha o teu reino. Não vamos para o teu reino. Não. Venha o teu reino. Em Romanos capítulo 8, Paulo diz que o mundo está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Quando é que a gente vai se manifestar? Mas a gente está escondido dentro da cidade, dentro do castelo. O inimigo está lá fora. Cuidado, não saia. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quem tem que se cuidar é o capeta. Quem tem que se cuidar é o inimigo das nossas almas. Quando a luz se acende, você já viu uma treva resistir à luz? Já viu alguma treva resistir à luz? Quando você acende a luz, onde é que vai? Se dissipa, desaparece. É para isso que nós fomos chamados, para ser luz neste mundo. O mundo jaz no maligno. Então, se nós não nos manifestarmos como povo de Deus, nós vamos perder o motivo de existir como igreja. Antes de tudo, se nós não fizermos o nosso papel neste mundo, o inimigo não vai fazer. Eu aprendi um ditado alguns anos atrás que dizia o seguinte, que o mundo sofre mais com os pecados da igreja do que a igreja com os pecados do mundo. O mundo já está lá. Está longe de Deus. É cobra engolindo cobra. É cão come cão. Agora, se nós que temos a palavra de Deus e somos chamados para exercer uma posição em Cristo e nós não fizermos isso, quem vai fazer? Quem vai fazer? Se nós como igreja não nos unirmos em oração em favor dessa pátria, quem vai fazer? Os caminhoneiros? Se forem crentes, amém. E se não for? Pessoas não crentes estão fazendo mais do que a gente. Mas as pessoas olham para as igrejas e dizem assim, eu vou lá buscar minha bênção. Mas Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos no mundo espiritual. Deus já nos abençoou. Por que eu estou buscando algo que já é meu? É um absurdo. Parece que eu sou um mendigo lá em Brasília pedindo, pelo amor de Deus, uma vaguinha aí para ser um sexto carimbador, para depois, quando me aposentar, ganhar uma gorda aposentadoria. Não concordo com as músicas brasileiras, mas uma delas diz, vaca das divinas tetas. É um monte de gente lá sugando o nosso país, gente. Por que nós temos que orar? Por que nós temos que suplicar? Por que nós temos que interceder? Por quem? Pelos reis, verso 2. Pelos reis e por todos os que exercem a autoridade. Eu preguei esse mesmo texto no dia 15 de março de 2013. Eu preguei nessa igreja, no dia da minha posse. Eu preguei esse texto aqui da Bíblia.
E às vezes a gente sai daqui às vezes no mesmo dia, quem é que o pastor pregou mesmo? Eu nem lembro do texto. Irmãos, nós temos que tomar a nossa posição em Cristo. Mas a gente sabe esse coração, o time do coração. Desculpa a franqueza. Pelos reis, por todos que exercem autoridade, para quê? Tem uma finalidade. A igreja foi implantada por Cristo nessa terra, e eu creio que Deus é sábio demais, poderoso demais para errar alguma coisa. Deus jamais erra. Concordam comigo? Deus erra? Não. Deus mente? Não. E se Deus não erra? E Deus não mente, Ele criou a igreja tem sua função. A igreja tem o seu poder. A igreja tem a sua autoridade. E essa autoridade está em Cristo nas regiões celestiais. Se nós não assumirmos a nossa posição em Cristo nas regiões celestiais, de falar com o Pai, o Rei do Universo, o governador de todas as nações, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Estados Unidos da América, pelas últimas eleições, sempre está indo de mal a pior. De mal a pior. Essa última eleição, nunca os crentes nos Estados Unidos oraram tanto quanto nessa última eleição. Sabe quem é o vice-presidente? O pastor Batista. Toda quarta-feira tem estudo bíblico dentro da Casa Branca. Não eu que estou dizendo, não, isso é notícia. É notícia. Se nós não dobrarmos o nosso joelho, não assumirmos a nossa posição diante de Deus, isso vai ficar pior. Mas para que o nosso país mude, para que nós tenhamos um tempo de vida tranquila, quem gosta de tranquilidade aqui? Levante a mão, quem gosta de tranquilidade? Eu gosto de tranquilidade. Dormir a noite inteira sem barulho, sem ninguém buzinando na tua... né? Vidro quebrando, gente gritando na rua. Eu gosto de vida tranquila, é muito bom. É quando a gente vai para o interior, assim, a gente fica... Aliás, a gente está no interior. Vida de grande cidade é terrível. O que mais? Para que tenhamos o quê? Vida serena. O que é vida serena? Mansa. Algumas traduções colocam como vida mansa. Paz. Quem gosta de paz dentro de casa, assim? Onde os filhos e os pais se entendem, os irmãos se entendem. É bom? Maravilhoso. Mas como é que a gente vai conquistar isso? Joelho no chão. Joelho no chão. Brigando no mundo espiritual. É ali que a gente vai conquistar. Para que tenhamos vida tranquila, vida serena, vida de piedade, onde você fala do Evangelho, as pessoas não vão caçoar de você. Onde você diz que está indo ao culto, adorar a Deus, as pessoas não vão começar a zombar de você, dizer que você vai levar todo dia o dinheiro para o pastor. Fizeram lavagem cerebral em tu. Por quê? Porque aqueles falsos que Paulo diz que, e alerta que estavam aqui, também estão no nosso meio hoje. Estão vendendo salvação, estão vendendo a graça de Deus, estão vendendo até terreno no céu. Estão fazendo até contrato com o sinal da cruz. Contrato com Deus, e Deus tem que cumprir. Essas barbáries estão acontecendo nos nossos dias? Estão. Aí agora a gente vai ficar encolhido assim, eu nem vou falar que eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou temente a Deus e que eu tenho uma Bíblia, porque senão as pessoas vão começar a rir de mim. Hoje dá pra gente ser crente 007, não é verdade? A gente leva o celular, é o meu celular, mas a Bíblia está aqui. A gente nem carrega a Bíblia, né? Assim, porque pode ser que as pessoas percebam que eu sou crente. Daí é igual a história daquele soldado, que ele passou um ano inteiro no quartel e depois ele voltou para casa e o pai falou assim, poxa filho, deve ter sido um tempo difícil para você. Passar lá dentro do quartel, as pessoas sabendo que você era crente, e você, não pai, ninguém soube. Vida tranquila, vida serena, vida de piedade,
vida de honestidade. Nosso país tem honestidade? Fala sério. Imaginou se os nossos políticos fossem honestos? De repente eles encontram uma mala de dinheiro e dizem assim, não é meu, de quem que é? Quem perdeu? Gente, isso seria fantástico. O que mais? O que isso tudo produz? É agradável a Deus. Você quer agradar a Deus? Comece a orar. Não por você. A gente ora demais pela gente mesmo, não é verdade? A oração por você é oração, não é súplica. A súplica é em favor de outro. A oração é a seu favor para o fortalecimento da sua fé, para que você creia mais, a fim de que você possa suplicar mais e interceder mais e ter mais ação de graça. Senhor, obrigado por este churrasco suculento que o Senhor me dá hoje. Oh, glória! Por esse bacon. Porque Paulo diz que todos os alimentos foram criados por Deus e são aceitáveis e são santificados pela oração. Então eu posso comer um bacon, muito bem. Posso sim, um porquinho assado. Posso. Mas ora antes. Santifique essa comida. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Por quê? O que isso produz? Tem sempre um resultado. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E qual é o desejo de Deus? Verso 4. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Na sua Bíblia como é que está escrito? Deus deseja que alguns sejam salvos? 50%? Os primeiros sejam salvos? Os últimos sejam salvos? Um grande número? Não, a minha Bíblia, não sei se a tua diz a mesma coisa, mas a minha Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Que pelo menos, no mínimo, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E qual é a verdade? Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens. Não é Diana, não é nenhum dos deuses do Olimpo. Não. Só tem um intermediário entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Verso 6. Ele se entregou em resgate por 200 mil, 144 mil. É isso? A minha Bíblia diz que ele se entregou como resgate por todos, para servir de testemunho no seu próprio tempo. Digo a verdade, não minto. Para isto fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Na fé e na verdade. A verdade é que só existe um Deus, só existe um mediador entre Deus e os homens, e este mediador se chama Jesus de Nazaré. Esse Senhor Jesus, que morreu na cruz, ele morreu pelos meus pecados, pelo seu pecado, pelos pecados do seu vizinho, mesmo que você não gosta dele, mas ele morreu por ele também. Ele morreu até pelo presidente da República. Mas nós precisamos orar para que eles se arrependam. Se arrependam em tempo de salvação. Enquanto tem vida, tem esperança. Sabia que do lado de Jesus tinha um homem que era ladrão e por isso ele estava sendo crucificado? E que na última hora ele reconheceu os seus pecados? Ele diz, nós merecemos este castigo. Ele não fez nenhum pecado, nenhum crime. Nós merecemos esse castigo. E aí ele fala, Jesus, se lembre de mim quando você vier no seu reino. Jesus diz, não quando eu vier no meu reino, mas hoje mesmo eu te digo, você vai estar comigo no paraíso. Aquele homem se arrependeu e foi salvo. Aí você pergunta, mas qual é então a vantagem de eu viver, crescer dentro de uma família de pessoas que são tementes a Deus, ler a Bíblia, entregar minha vida ao Senhor e ser honesto a vida inteira, se aquele cara lá na última hora ele foi salvo? Olha, está esquecendo uma grande coisa. A Bíblia chama isso de galardão. Se tu acha que no céu vai ser todo mundo andando de Fusca, tira o cavalo da chuva. Vai ter muita diferença. Vai ter gente andando a pé.
Conta-se a história de que uma mulher morreu e chegou lá no céu e de repente deram um corcel para ela. E ela ficou muito triste, ela falou assim, mas fui tanto tempo fiel. Né? Aí ela começou a reclamar com o anjo. E aí o anjo disse, é o seu veículo de locomoção. Uma semana depois ela voltou e estava feliz, e o anjo disse, o que aconteceu? Está tão feliz hoje? Ela disse, não, eu encontrei meu pastor. Ele estava andando de bicicleta monarca, barra forte. Existe uma coisa chamada galardão. Jesus diz o seguinte, Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora. Nas minhas mãos está a recompensa para dar a cada um de vocês conforme as obras de vocês. As nossas boas obras não compram um lugar no céu. Paulo explica isso com tanta clareza em Efésios 2, versos 8 e 9. Lembra? As boas obras não nos salvam. Mas nós que somos salvos praticamos boas obras. E Deus, por ser justo, Ele vai nos recompensar. Vale a pena ser fiel a Deus, gente. Vale a pena ser fiel a Deus. Ninguém vai chegar lá no céu e ter comunismo no céu. No céu não tem comunismo. Deus não é comunista. Deus é justo. Quem semeia para a carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia para o Espírito colhe vida eterna. Vale a pena servir a Deus. Amém? Amém. Nós temos uma posição para ocupar como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus. Durante essa última canção agora, eu queria convidar você para clamar a Deus. Clamar a Deus por essa nação. Paulo diz, olha, eu quero que todos, em todo lugar, verso 8 nos diz, levantem mãos santas, sem ira, sem discórdia, em favor dos reis, das autoridades, em favor de todos os homens, para que nós vivamos um tempo de salvação. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Coloque-se de pé. Vamos levantar um clamor diante do Senhor nessa canção. Se você quiser levantar sua voz em oração, não leve em consideração quem está perto de você. Comece a orar, comece a clamar diante de Deus, comece a suplicar diante de Deus e interceder pela nossa nação. Não orar por você ora em casa, no seu quarto. Fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, teu pai que está em secreto vai te recompensar. Amém? Não é para você orar por você, não. Aqui, como igreja, a gente não ora pela gente. A gente ora pelos outros. Então, como igreja, agora a gente vai assumir a nossa posição em Cristo. Nas regiões celestiais. Nós estamos sentados em Cristo nas regiões celestiais. E Deus já nos abençoou. O Pai já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Você já é um abençoado. Agora começa a abençoar. Abençoa a sua nação. Abençoa o seu país. Ore pelas autoridades. Comece a clamar. Em nome de Jesus. Amém? Você já é uma abençoada. Você já é um abençoado. Então comece a abençoar. Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. O resto deixa comigo. Abençoa. Amém? Não maldiga o governo. Não reclame. Não murmure. Abençoe. É uma pessoa que merece sua crítica. Guarde ela para você. Abençoe. Alguém vier falar de alguém para você, mesmo que seja uma pessoa que seja merecedora de crítica, abençoe. Abençoe. Sê tu uma bênção. Amém? Não saia desse lugar sem abençoar. Comece a praticar aqui.